Sejam bem-vindos, amadas, sejam bem-vindos, amados, e hoje vamos aí a mais uma aula, certo? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações de primeiro grau com duas incógnitas, sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas e resolução de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então, a situação anterior nós vamos ver o seguinte, vejam, equações, vamos lembrar do sétimo ano, o que é equações? Em uma situação quando precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, transformamos o texto que apresenta o problema em uma sentença escrita na linguagem matemática usando letras e símbolos. Lembram lá? A gente vai usar incógnitas, né? Números que a gente não conhece, nós representamos por letras, certo? E hoje nós vamos ver mais um pouquinho aí sobre equações do primeiro grau, beleza? Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então veja aí a situação. O par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando a gente fala de par ordenado, ele está numa ordem, ele está ordenado. Então, se ele está ordenado, nós vamos respeitar sempre essa ordem, x e y. Toda vez que falamos no par ordenado, o primeiro valor sempre vai ser o valor de x e o segundo valor vai ser sempre o valor de y, porque ele está ordenado. Par ordenado, primeiro valor x, segundo valor y, ok? Então aí, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos simplesmente substituir o valor de x vai ser 2 e o valor de y vai ser 5. Então nós vamos saber, vamos procurar para ver se esses valores são solução para x e solução para y, beleza? Vamos lá. Então eu tenho a equação 3x mais 2y igual a 16 e vou substituir. Substituindo aqui, ó, x eu tenho 2 e y eu tenho 5. Agora fazendo a multiplicação, lembram lá, ó, 3 vezes 2... 6, 2 vezes 5, 10. Vamos ver como é que fica. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente somar. Ó. Quando eu somo 6 mais 10, eu já tenho que é 16. Então, esse valor, o número 2 e o número 5, ele sim é solução da equação. Beleza? Então, é verdadeiro. Então, vamos ver a segunda situação. O par ordenado 5 e 2 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Notem que eu estou usando a mesma equação, só que agora eu inverti o par ordenado. Certo? Eu coloquei o valor de 5 vai ser x e o valor de y vai ser 2. Eu fiz uma inversão do par ordenado. Então, a gente tem que prestar muita atenção e vejam o que acontece se a gente inverter e não respeitar a ordem. Beleza? Então, vamos fazer essa daí. 3x mais 2y igual a 16, que é a equação que a gente está usando. Fazendo a substituição por x, vale 5 e 2 no valor de y. Eu tenho 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4. E eu tenho, ó, 15 mais 4 é igual a 19. Essa é uma sentença o quê? Falsa, ela é falsa, 5 e 2 não é solução para a equação, beleza? Espero que tenham entendido. Ó, vamos ver a terceira situação. Determinar a solução da equação 3x mais 2y igual a 16 quando y é igual a menos 1. Vejam que agora eu quero saber o valor do x, né? Porque eu já tenho o valor de y, ali ele já está dizendo que y vale menos 1. Vejam só, aqui ó, y vale menos 1. Então eu vou pegar o menos 1 e substituir no valor de y, vamos ver o que é que eu vou encontrar. Então, eu tenho uma equação, ó, 3x mais 2y igual a 16, foi a equação dada. E aí, eu tenho que y vale menos 1, então vamos substituir. No lugar de y aqui, ó, vou ter menos 1. E agora eu vou fazer a resolução. Nessa equação, eu faço primeiro o quê? Resolver a multiplicação. Então, eu tenho, ó, 2 vezes 1 aqui, eu tenho 2 negativos. E aí, eu vou passar ele para o outro lado com o inverso. Então, eu tenho mais 2, ok? Então, somando aí, eu tenho 16 mais 2, que é 18. E eu tenho 18 dividido por 3, né? Porque aqui eu tenho ele multiplicando, lembrem lá, vou fazer o inverso, então vou dividir por 3 e eu vou ter como resposta x igual a 6, perfeito? Então, sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Em um estacionamento há carros e motos, vejam que legal. Eu já vi várias charadas com essas situações. E também em vários concursos públicos e provas externas sempre caem essas questões, ok? Que é para a gente raciocinar, pensar. E é fácil de responder, vamos ver. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Tem 14 carros, tem 14 veículos, 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? E eu vou saber? Vai saber sim, ó. Tem como a gente fazer. A gente vai fazer dois sistemas de equação. Vamos fazer esse sistema de equação. Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nessa situação aqui, a gente vai desconsiderar os pneus step, tá certo? Que a gente nem não vai saber se todos os carros aí vão estar com step. A gente só vai considerar as rodas que estão no chão, no carro, sejam as 4 rodas, ok? Do automóvel, beleza?
Então, a quantidade de carros que há no estacionamento já a gente vai representar por x e a quantidade de moto a gente vai representar por y. Em seguida, com base nos dados do problema, montamos duas equações. Veja, que equações são essas? Nós estamos dizendo aí que a quantidade de carros mais a quantidade de motos são iguais a 14 veículos, perfeito? Então, eu tenho x mais y igual a 14. E também está dizendo que a quantidade de rodas total é de 48. E aí eu lembro que um carro tem 4 rodas e a moto tem 2 rodas, certo? Então, eu vou ter as seguintes situações, ó. X mais y, que é a quantidade de carro mais a quantidade de motos, é igual a 14. E a quantidade de rodas, quantas rodas tem o carro? 4, então é 4 vezes x. Quantas rodas tem a moto? 2, então é 2 vezes y, que é igual a 48. Então, esses são os dois sistemas de equação que a gente vai montar com essa questão, perfeito? Então, ó, para detalhar com mais facilidade, para vocês verem, ó, x é a quantidade de carros, y é a quantidade de motos, aqui é a quantidade total de veículos. 4x, que é a cada roda, no caso, cada carro tem 4 rodas e cada moto tem 2 rodas, e quantidade total de rodas, perfeito? Quando duas equações de primeiro grau com duas incógnitas são escritas ligadas pelo conectivo e dizemos que há um sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas, no caso x e y, nós podemos escrever esse sistema da seguinte forma, que é o que temos aqui, ó. Nós colocamos os sistemas assim, ó. X mais y é igual a 14, eles são conectados, que uma situação pode responder a outra, 4x mais 2y é igual a 48, beleza? É assim que fazemos o sistema de equação. E agora vamos resolver esse mesmo sistema de equação que a gente viu anteriormente, vamos tentar resolver ele agora. Para resolver esse sistema pelo método da substituição, vou ensinar vocês agora dois métodos e vocês escolhem qual é o melhor para vocês. Os dois métodos dá certo, Paulo? Dá, é o que você achar melhor, beleza? Então vamos fazer pelos dois métodos. Primeiro, método da substituição. Primeiro passo, na primeira equação isolamos a incógnita x, vejam só. X mais y igual a 14, nós vamos isolar ela, vamos deixar ela sozinha de um lado e vamos passar o y para o outro lado. Então vai ficar o quê? X é igual a 14 menos y. Agora a gente vai pegar, qual é o valor de x aqui? 14 menos y. Então nós vamos pegar 14 menos y e vamos substituir dentro da equação. Segundo passo, na equação vamos substituir x por 14 menos y. E aqui substituindo, ó, temos a equação 4x mais 2y igual a 48. E agora vamos substituir, ó, no valor de x eu coloquei o quê? 14 menos y. E agora eu só tenho y dentro da minha equação. E uma vez que eu tenho só y, ou se eu tenho só x, então eu posso resolver minha equação normal, tranquilo. Lembrem que aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? A multiplicação. Então eu vou multiplicar, ó, 14 vezes 4 e 4 vezes y. Beleza? Vamos ver como é que fica. Então, ó, 4 vezes 14 é 56 e 4 vezes y, 4y, e o sinalzinho permanece. Beleza? E agora eu vou resolvendo aqui, ó. Vou pegar esse 56, eu posso trazer para cá para o 48 e posso fazer essa situação. Vamos ver? Então eu tenho aí, ó, 56 e já resolvi aqui, ó, são ó, iguais aqui. Então eu posso, a mesma parte literal, então eu posso resolver, ó, menos 4y mais 2y é igual a menos 2y. Eu tenho menos 2y igual a 58 menos 56 e eu tenho que menos 2y é igual a menos 8. E uma vez que acontecer isso aqui, certo? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o valor de y ele não pode ser negativo, que eu estou procurando um valor de y positivo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter os sinais. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1, certo? Então, eu vou ficar com 2y igual a 8, beleza? Então, agora eu vou fazer y é igual a 8 dividido por 2, que vai dar o quê? 4. Então, eu já tenho aí a quantidade de motos. Quantas são? 4 motos no estacionamento. E agora eu preciso saber quantos carros tem. Então, eu vou fazer, ó, o terceiro passo é substituir y por 4 na equação x igual a 14 menos y. Então, eu tenho lá essa equação, x igual a 14 menos y, e eu posso simplesmente substituir o valor de y por 4, porque eu já achei ele. Então, vou agora, ó, x é igual a 14 menos y, x é igual a 14 menos 4, que foi o valor de y que eu encontrei, 14 menos 4 é igual a 10, e aí eu já tenho a quantidade de carros e de motos. Quantidade de motos é quanto? 4, e qual é a quantidade de carros? 10, ok? Há 10 carros e 4 motos no estacionamento. Então aí, ó, vamos lá para mais uma. E agora, essa situação eu vou usar o método da adição. Vou resolver o mesmo sistema usando o método da adição, certo? Usando outro método. Primeiro passo, na primeira equação isolamos a incógnita x. Então, vamos fazer assim, ok? Veja, necessariamente nós já precisamos isolar a incógnita x, mas nós vamos fazer o seguinte, veja, nós temos as duas equações, 4x mais 2y igual a 48. E x mais y igual a 14. Lembrem do que eu disse anteriormente. O que é que a gente faz?
A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: eu só posso mexer na equação se ela tiver a mesma incógnita, a mesma variável. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer ou que essa equação se torne apenas com x ou apenas com y. Para isso eu tenho que anular um, eu tenho que jogar um fora. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa segunda equação e vou fazer uma equação equivalente a essa daí, mas que eu possa isolar um. Pronto, o que é que eu poderia isolar? Se esse 2y aqui, se esse y aqui fosse menos 2y, eu poderia simplesmente cortar, né? Porque 2 tira 2 fica 0. E aí iria ficar só x, certo? Então é isso que eu vou fazer, vamos lá. Vou multiplicar toda a equação por menos 2. E aí ela vai ficar assim, ó, certo? X vezes menos 2x, y vezes menos 2y igual a menos 28. Então essa é a nova equação que eu tenho, que eu fiz uma equação equivalente. E agora eu faço o seguinte, ó, tenho a mesma equação, vou usar a equação equivalente que eu fiz, e agora eu posso simplesmente somar. Eu vou adicionar. Então como é que eu vou adicionar? 4x menos 2x eu vou ficar com 2x, mais 2y com menos 2y vai ser 0, e 48 menos 28 vai ser 20. Então essa é a equação. Uma vez que eu tenho 0, eu já anulei o valor de y, então agora eu tenho o que? Só x. Então eu vou ter, ó, 2x igual a 20, x igual a 20 dividido por 2, x é igual a 10, que é a quantidade de carros, já achei o valor de carros. Agora eu vou pegar qualquer uma das equações aí, ó, substituir por x, o valor de 10 em qualquer uma delas, certo? Vou pegar x mais y igual a 14, que é a mais simples, e vou substituir. Qual é o valor de x? 10. Então eu tenho, ó, 10 mais y é igual a 14, y é igual a 14 menos 10, quanto é que dá? 4 é a quantidade de motos. Então chegamos ao mesmo resultado da questão anterior, 10 carros e 4 motos. Então você pode usar os dois métodos, tanto o método da substituição quanto o método da adição, ok? Agora é com vocês, resolvam aí, copiem, tira um print da tela, copia no caderno, responde, que eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões, beleza? Saudade de vocês, um cheiro no coração e até a próxima. Tchau!